Olá, boa tarde, sou o Dr. Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Aqui embaixo eu deixo o meu vídeo, deixo o meu e-mail, o meu telefone e também o meu blog. Por favor, acesse o meu blog, que de segunda a sexta tem sempre um assunto novo, um artigo novo. Fala sobre política, sobre economia, sobre direito, enfim. É um assunto. Qual o objetivo do meu blog? É mantermos atualizados com o que é o que o momento pensa, né? O que é que se discute na grande imprensa, nas universidades, no mundo. A gente sempre alertando para essa preocupação de de atualização. Compartilhe com seus amigos, com suas amigas, né, para que o meu canal se torne mais conhecido, se torne mais visto. Quanto mais like você der, recomendo, mais importante o meu vídeo fica. Se você não apenas visualiza, mas não dá o seu like ou o seu dislike, o YouTube entende que você não deu importância, então, e dará pouca importância. Se você dá o like ou o seu dislike, o YouTube se encarrega de passar para mais pessoas, para aquelas pessoas possam assistir, porque entendeu que você teve uma opinião favorável contrária ao assunto. Eu conto muito com a colaboração de vocês, é muito importante para mim. Tá, gente? Olha, muito obrigado aos meus 152 inscritos. São heróis, são pessoas que eu tenho muito carinho por vocês, porque vocês se inscreveram no meu canal e estão acreditando no meu trabalho. Muito obrigado mesmo, viu? Eu hoje, com muita tristeza, eu vou falar de um final, né? Mas antes eu quero fazer aqui uma, uma regressão, né? Uma incursão, né? Como a gente fala, uma incursão na história, ou uma imbricada, né? Na história. Como nós sabemos, o Brasil, né? Desde 1808, quando Dom João VI resolveu fugir das perseguições de Napoleão, veio para o Brasil, trouxe 15 mil pessoas, chegou no Rio de Janeiro, invadiu a cidade do Rio de Janeiro, tomou a casa das pessoas, morava lá para alojar os portugueses, né, que vieram nas naus, né, na caravana, vamos dizer assim, que trouxe da frota de navios ingleses que trouxe, né, a família imperial para o Brasil. Foram os navios ingleses, né, que trouxeram a família imperial para o Brasil em 1808. Qual a vantagem de Brasil ter se tornado, vamos dizer assim, o capital, centro do mundo, né, quando se trata de Portugal? Porque o Brasil até aquela época não podia ter estrada, não podia ter indústria, não podia ter nada. A partir de 1808, como o rei veio morar no Brasil, fugindo de Napoleão, ele começa então a trazer, ele trouxe a máquina de imprensa, os primeiros jornais que foram publicados, ele criou a polícia, ele criou o Banco do Brasil, criou os selos e abriu os portos para o mundo. Então, tinha mais navios saindo do porto do Brasil para Londres ou para outras capitais da Europa do que de Portugal para o mundo, né? Então o Brasil passa a ser o centro das atenções de 1808 até 1822, vem aí tem a independência, né, assume Dom João VI, retorna para Portugal, assume Dom Pedro I, depois Dom Pedro II e em 1824 o Brasil é independente em 1822, né? Em 1824 tem a sua primeira Constituição, onde o rei tem o poder absoluto, mas já havia uma revolta, né? Um movimento político já tentando a implantação da República e implantação de uma Constituição democrática, né? Inclusive tivemos a revolta de Pernambuco, né, de 1817 e 1824, que tivemos a tragédia do Frei Caneca, né? Mas em 1881, 1889, começa tem o golpe de Estado, né? Derruba-se o rei e constitui-se a República, né? Que foi implantada em 1891. 1889, 1891 a primeira Constituição, e a gente fica chamando então de 1889 a 1930, a gente chama de República Velha, né? Apesar de que a Constituição de 1889 ela só foi ser reformada em 1926. Teve uma crise política e fizeram a primeira reforma da Constituição. As Constituições de 1824 foi a que mais durou, era uma Constituição extremamente toda
de cunho no direito francês, né? E a de 1889, 1891, ela já começa a ter a influência do direito norte-americano, até porque os Estados Unidos ficaram independentes em 1891, né? A primeira 1776, mas fizeram a primeira Constituição em 1787, 1800 por aí, né? Então nós copiamos do nosso direito, veio cópia do direito americano, do direito francês também, do direito norte-americano. De 1930 até 1964, tivemos a ditadura de Getúlio Vargas, né, que foi um período muito cruel, muito desumano, onde houve muita tortura, né, teve a intentona, aquela revolta de 32, Revolução Comunista de 32, em São Paulo, depois o golpe do Estado Novo em 1937, né, com a Constituição de 37 que é chamada de polaca, né, porque foi uma constituição baseada no fascismo polonês, né, foi uma constituição muito cruel, muito e não foi até cumprida, né, tem até uma teoria que ela não entrou em vigor, ela foi de 37 a 45, tem alguns que defendem que o Brasil viveu sem Constituição, porque a Constituição de 1937 teria que ter havido um plebiscito para confirmar, né, o Santiago Dantas, eu acho que fez essa Constituição, né? Não sei quem, confesso, vou retirar quem fez a Constituição, não leve a sério, eu não sei quem elaborou, mas foi um grande jurista, ele fez essa Constituição e prometendo que o presidente Getúlio Vargas ia convocar um plebiscito, um referendo para que o justificasse, confirmasse, né? E isso não foi convocado. Então, para alguns juristas e estudiosos, a Constituição de 1937 não vigorou. Foi uma Constituição que o Brasil viveu sem Constituição, só sob o império do presidente da República, que era Getúlio Dornelles Vargas. O que acontece? De 39 a 45, deflagra-se no mundo a Segunda Guerra Mundial. E aí 44, por aí 43, 44, o governo norte-americano, né, cobra de Getúlio, vem lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e cobra uma posição de Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, então, que era, vamos dizer assim, tendente a apoiar o Hitler, né, que era o Brasil tinha muito fascistas, né, o fascismo e no nazismo, né, não podemos dizer a história, o Brasil tem muito nazista, muito fascista, isso é real, né? E estavam mais ficando do lado do eixo da Alemanha. E o governo americano pressionou e Getúlio Vargas foi então obrigado a mandar tropa, né? O exército, né? A força aérea, todas as nossas forças armadas foram brigar na Itália e foi um sucesso, porque os soldados desdentados, né? Os soldados sem preparo, os soldados analfabetos, nossos brasileiros, né, pobres, paupérrimos, mas chegaram na Itália e viraram heróis, né, eles lutaram bravamente, entregaram armas a eles, disseram, sai na rua matando, eles saíram destruindo alemão e foi a vitória, uns atribuem a vitória, né, contra os alemães, né, a força brasileira, expedicionária brasileira, né, a nossa FAB, né, que também foi exército, todas as forças foram, exército, marinha e aeronáutica, então nossa força militar, nosso bravo soldado brasileiro, né, tanto é que tem hoje, graças a Deus, os soldados, né, que lutaram na Segunda Guerra Mundial, tem um monumento deles lá no Rio de Janeiro, onde tem um cemitério na Itália, que infelizmente, né, o nosso presidente Bolsonaro, há poucos meses, foi à Itália, né, foi visitar o cemitério dos brasileiros que lutaram pela liberdade, mas ele foi com um político que defende o nazismo, que é o líder político de direita, extrema-direita na Itália, que é nazista. Então, é uma contradição, né? Você ir defender a liberdade e ir com um político que defende o nazismo. Então, isso são coisas que só acontecem no Brasil, né? Que hoje a gente sabe que uma direita radical no mundo, elas têm todas umas tendências nazistas, né? Tanto é que há pouco tempo tiveram que tirar do ar um blog, né? Porque ele defendeu a Constituição, um rapaz aí, por falta de conhecimento, disse que o Brasil tinha que ter um partido nazista, né? Isso é um absurdo, porque quem sabe, quem lê um pouquinho de história sabe da crueldade que foi o nazismo, e a gente deve sempre combater, que é um país que não tem como a gente apoiar uma ditadura como foi a ditadura de Hitler, né? Então, essa ideia, né, esse movimento, essa história, é preciso da gente poder, para a gente poder se situar, né? Quer dizer,
30, aí vem Getúlio Vargas, é obrigado a sair, convocar ele, porque quando nós vencemos a guerra pela liberdade, Getúlio vivia de 30 até 45, 44, né, com uma ditadura. Aí o povo, espera aí, se o povo, nosso soldado bravo, foi lutar pela liberdade, por que, que a gente não tem liberdade internamente? Aí obrigaram a Getúlio a convocar uma constituinte que fizeram a Constituição de 46, que é uma Constituição democrática, de 46 até mais ou menos chamada, né, e começa o movimento de 64, que foi a ditadura, que também foi muito sangrenta, muita tortura, muita perseguição política, né? Foi uma tragédia. Então isso é chamada Nova República, né? A Nova República que é de 1930 até 1964, com esses intervalos, né? Getúlio Vargas, um pouquinho de democracia na Constituição de 46 e também depois até 1964, de 64 até 1985, que foi o golpe de Estado, né, no dia 31 de março de 1964, até o dia 15 de janeiro de 1985, quando então Tancredo Neves tomou posse, ganhou a eleição no colégio eleitoral. Foi a última eleição indireta para presidente da República. Isso é chamada Nova República. Tancredo Neves então deu o nome de Nova República, né? Ele alterou República Nova para Nova República. Tancredo Neves fez um conchavo político, né? Uma engenharia política juntando, né, os dissidentes militares, que já havia militares insatisfeitos, né, porque o regime militar já vinha demonstrando seu desgaste. E Tancredo Neves, vendo isso, junto com Marco Maciel, com Jorge Bornaus, Antônio Carlos Magalhães, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, toda essa turma, eles criaram a Frente Liberal, e que coincidiu com a eleição de Tancredo Neves, cujo vice era José Sarney, que tivemos a eleição para presidente da República de indireta, disputando com Paulo Maluf, que era o candidato do governo. Não era o candidato do governo, porque o presidente Figueiredo apoiaria o ministro dos Transportes, que era o Mário Andreasa, mas o Paulo Maluf avançou, né? Disse: a vez é minha, eu vou ser candidato a presidente da República, mas ele perdeu porque ele foi muito agressivo e o povo e os deputados, né, fizeram esse acordo Tancredo-Sarney, né? Tancredo, infelizmente, no dia da posse, que era 15 de março de 1985, não conseguiu empossar, porque foi operado na véspera de uma doença. Eu tive pessoalmente com Tancredo na minha frente, claro, ele no carro e eu no meio da rua esperando ele passar, né? Tive que parar para a comitiva presidencial passar. Tancredo Neves parecia saudável, estava sorridente. A última imagem que eu tenho de Tancredo Neves, bem próximo a mim, eu olhando pelo espelho do carro, né, pelo vidro do carro, e o vidro do carro dele estava aberto. Então ele, a esposa dele, a dona Risoleta Neves, muito pareciam felizes naquele momento. Faltando uma hora ou duas para a missa, teve uma missa lá na catedral, na igreja de Dom Bosco, em Brasília, e quando eu cheguei em casa, 11 horas da noite, no dia seguinte queria ver a posse, né, assistindo pela TV, disseram: ó, Tancredo Neves foi operado às pressas e quem vai assumir é Sarney. Era confusão, assume Sarney, não assume, conseguimos empossar Sarney. Sarney cumpriu a promessa de Tancredo Neves, convocou a Constituinte, e a gente então em 1986, de 87 a 88, fizemos a Constituição que se encontra em vigor. Tudo isso é para mostrar qual a influência, né, qual é a minha tristeza. A minha tristeza é porque o MDB junto criou-se a antiga Arena, o PDS e o PFL, né, criaram-se o MDB, o PDS, né, a Arena, PDS. O PDS, uma dissidência, fundaram o PFL, Partido da Frente Liberal, cuja liderança era de Marco Maciel, Jorge Bornaus, e criou-se o MDB, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Mário Covas, eram todos, só que houve uma dissidência, uma insatisfação muito grande em 1986 no MDB, porque Orestes Quercia, que era um político populista, né, lá de Campinas, no estado de São Paulo, e veio que nem um trator, com toda a força, ganhou a eleição e não quis saber de Franco Montoro, não quis saber de Mário Covas, não quis saber nada. E essa turma, Fernando Henrique Cardoso, que era Mário Covas, Franco Montoro, criaram a dissidência, fundaram o PSDB. O PSDB é um partido de centro e para centro de direita, né? Sempre vocando a democracia liberal, né? E teve muita importância porque nós
demos apoio, o PSDB, né, olha eu dizendo nós, né, o PSDB deu apoio ao governo de Itamar Franco, ele foi a oposição a Collor, né, foi a oposição ao presidente Collor, depois deu apoio a Itamar Franco, que daí que surge a possibilidade de Fernando Henrique Cardoso ser presidente da República e implantar então, juntamente, começando com Itamar, e a implantação do Plano Real, que foi a engenharia econômica mais perfeita no Brasil até hoje, que Sarney e Collor tinham tentado vários programas de estabilização da inflação e não conseguiu. E Fernando Henrique Cardoso, junto com Itamar Franco, conseguiu um plano, que foi o Plano Real, né? Ele criou duas moedas, a gente tinha duas moedas, tem uma moeda que era cruzeiro, não me lembro agora, e tem a moeda URV, então a gente fazia, né, todo dia a conversão, quantos reais eu tenho, quantos cruzeiros eu tenho, ou quantos cruzeiros novos, ou quantos URV. Aí você fazia a comparação. Quando a URV chegou a 3 dólares, ele então implantou o real e nós estamos hoje com a moeda, foi 3 por 1, né? Na verdade foi 3 por 1, que você precisava de 3 reais para comprar um dólar. E isso se manteve, a inflação já foi reduzida, parece que foi já no mês seguinte, que estava 70% ao mês, baixou para 1,7, 2 e nós estabilizamos a inflação, estabilizamos a economia. E então o PSDB tem essa história, né? Junto com José Serra, disputou várias vezes com Lula, né? O José, acho que o próprio Alckmin, que hoje é vice de Lula, né? Na chapa que se lançará agora para a eleição, o Geraldo Alckmin. Então, um partido de história, né? Como teve o PSDB, é lamentável a gente vê-lo hoje na decadência que a gente vê. Eu lamento, porque é um partido que fez história, um partido que construiu, fez a melhor reforma política, a melhor reforma econômica que o Brasil já viveu, pelo menos no tempo moderno, e hoje se encontra no caixão. Né? O caixão de enterro do PSDB ocorreu ontem com a desistência, né, da saída do candidato a presidente da República, que é o senhor João Dória. Eu não faço aqui nenhum elogio a João Dória, até porque eu não conheço, tenho visto, acompanhado através de imprensa e jornal. Ele foi muito importante nesse momento difícil que o Brasil atravessa, porque ele bancou, né, sozinho a questão da vacina, que o presidente Bolsonaro, infelizmente, não aceitou, né, criou essa polêmica miserável, cruel, desumana, que o Brasil não tinha essa ojeriza à vacina. O Brasil é um país que adotava a vacina, um país que era modelo para o mundo, mas infelizmente a burrice de Jair Bolsonaro e a esperteza, eu não sei, de que Jair Bolsonaro criou essa praga, essa briga imbecil das pessoas contra a vacina. Isso só trouxe prejuízo para o Brasil e só vai trazer mais prejuízo para o futuro, que é um país que não acredita em vacina, um país que não acredita em ciência, é um país do fracasso, é um país que quer ser governado por ditadores. Então, democracia implica ciência, implica sabedoria, implica responsabilidade. Porque a democracia, ela é muito responsabilidade. Quando a gente vive num regime democrático, é que a gente está sabendo da liberdade, que a gente não pode ter toda a liberdade. A liberdade, ela tem que ser espelhada no outro. É a liberdade do outro que é a minha liberdade, é o meu limite. Então, a democracia exige responsabilidade, exige liberdade. Não a liberdade de atacar, como fez esse deputado Daniel Filho, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal, mandou que as pessoas batessem no ministro. Você pode não gostar de decisão judicial. Decisão judicial nunca ela é unânime, ela vai ter sempre um que conteste. Mas a decisão judicial ela tem que ser respeitada, tem que ser cumprida. Então não cabe a ninguém aqui, a quem quer que seja, o presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, dizer que não vai cumprir uma decisão judicial do STF. Ele tem a obrigação de cumprir, porque ele vive abaixo da Constituição. E o STF é o ditador, é aquele que dita, não ditador no sentido de carrasco, mas aquele que diz a regra, aquele que diz o direito, aquele que interpreta a Constituição. Que você goste ou não, o STF, lá os 11 ministros, tem ministros que eu discordo totalmente da maneira como ele decide, mas decide juridicamente. Antes de você criticar o STF, procure ler sempre os votos dos ministros. Nunca vá nas ondas das fake news, né, que a gente recebe diariamente, né, dessa turma de Bolsonaro. Porque um laudo, um voto de um ministro do STF é em torno de 100, 120 páginas, ou 120 laudas. Se você tem coragem de ler, antes de criticar o voto de qualquer ministro do STF, do STJ,
você tem que ler o voto, a decisão, a sentença, né, o acórdão que ele proferiu. Não é simplesmente criticar o FGTS. Você nunca leu a Constituição, nunca leu o artigo 102 da Constituição, você não tem a menor ideia, mas fica comprando briga contra o STF, criticando o STF. O STF comete erros, muitos. Eu sou um crítico do STF, mas as decisões do STF têm que ser respeitadas e têm que ser cumpridas. Quem não cumpre a decisão do STF, quem não cumpre a decisão da Câmara, quem não cumpre a decisão do presidente da República, a lei tem que aplicar as penas, as consequências. Então, porque a gente vive numa democracia onde os direitos dos outros têm que ser respeitados. Ok, gente? Muito obrigado. É como eu falei, essa minha pouca busca na história para lamentar, né, a perda de um partido que teve a importância que foi o PSDB. Infelizmente, ele agora comprou o caixão de enterro, né? O PSDB só precisa marcar o dia de levar o féretro, vamos dizer assim, para o cemitério. Porque quando se chama de partido, um partido tão importante para a nossa história, ele acabou de ser enterrado, ok? Muito obrigado por culpa absolutamente de seus dirigentes. Não foi culpa do povo, não. O povo sempre quis o PSDB. Nós elegemos 2 vezes um candidato a presidente da República que conduziu o país, se você concorda ou não com as reformas que a FHC fez, tudo bem, é um direito seu dizer que a FHC não fez nada, mas tirou o país da inflação que a gente vivia. E agora a gente está precisando de um novo choque na economia para a gente tirar, infelizmente, esse processo inflacionário que nós estamos iniciando. Está quase ficando igual que era antes de 1990, quando começou, 95, quando começou o governo de FHC, que encontrou através do Plano Real. Ok? Muito obrigado e até a próxima.